São 10 da noite de 24 e você já mastigou 3 quilos de tender com aquela groselha em cima, só pra evitar olhar nos olhos da sua tia que tá prestes a perguntar se a faculdade vai bem. A gente chama isso de festa da família, mas no fundo é só um teste de resistência física e emocional embalado em papel vermelho. Terrabanada na pia desde as 9 da manhã. O óleo já esfriou, grudou na frigideira de alumínio batido, aquela com o cabo meio solto que a sua mãe usa desde 1900 e antigamente, e o cheiro de açúcar com canela já impregnou na cortina da sala, no sofá, no seu cabelo e na sua alma. Na geladeira, a travessa de vidro pesado com frango desfiado e a maionese caseira que sola o estômago de qualquer cristão descansa sob 2 camadas de papel alumínio. Do lado de fora, o calor de dezembro derrete o asfalto da rua e o ventilador de teto faz um barulho ritmado, clique, crack, que parece marcar a contagem regressiva para o momento em que a campainha vai tocar. Você está de bermuda velha e chinelo, com um pano de prato jogado no ombro, tentando fingir que a vida é simples, mas o canto do olho já treme só de pensar que, daqui a 2 horas, a sala vai estar cheia. E não cheia de gente qualquer. Cheia da sua família. A gente passa o ano inteiro correndo de um lado para o outro, inventando desculpa no WhatsApp para não ir em aniversário de sobrinho de 2º grau, evitando ligação de número desconhecido, achando que o nosso maior problema é o cansaço da rotina. Aí chega dezembro e a sociedade resolve que a gente precisa provar, em uma única noite de 12 horas, que a gente se ama incondicionalmente. É uma exigência logística e emocional meio violenta. A mesa tem que estar farta, a casa tem que estar limpa, o pavê tem que ter o ponto certo e a sua paciência tem que ser infinita. Sabe aquela tia que você só vê uma vez por ano e que, religiosamente, tem que fazer um comentário sobre a sua perna mais grossa, sobre o seu cabelo que está crescendo esquisito ou sobre o fato de você ainda não ter resolvido a sua vida inteira? Ela já está a caminho. Ela provavelmente pegou o ônibus das 4h30, trouxe um pote de conserva na bolsa e um estoque de perguntas indiscretas na ponta da língua. E o pior é que, no fundo, você sabe que ela não faz por maldade pura. Ou faz. Mas o extrato é o mesmo, é o afeto com aresta. É o amor que machuca na fricção. A gente tem essa mania romântica de achar que família é o refúgio perfeito contra o mundo cruel lá fora. Como se cruzar a porta da casa dos pais fosse automaticamente colocar um colete à prova de balas contra a ansiedade. Só que a realidade é bem mais parecida com uma cena de comédia dramática meio trágica. A mesa de Natal é o único lugar onde convivem o tio que manda fake news no grupo da família desde antes da pandemia, o primo adolescente que não tira o fone de ouvido nem para rezar o Pai Nosso, e você, tentando mastigar um pedaço de tender enquanto avalia se vale a pena entrar numa discussão política sobre a qual ninguém vai mudar de ideia. O filósofo francês Jean-Paul Sartre, lá na peça Entre Quatro Paredes, soltou aquela frase que virou clichê de boteco intelectual, mas que continua dolorosamente verdadeira: o inferno são os outros. E ele não estava falando de bandido, de chefe chato ou de estranho na rua. Ele estava falando exatamente disso, de gente que nos conhece tempo demais, que guarda todas as nossas falhas num fichário mental atualizado anualmente, e que nos olha não pelo que a gente é hoje, mas pelo que a gente era aos 12 anos, quando caía de bicicleta e chorava por besteira. Quando você senta naquela cadeira de plástico reforçada porque a de madeira quebrou no Natal passado, você não é o adulto funcional que paga IVA e resolve pepino no trabalho. Você é, instantaneamente, a criança que precisa sentar direito, que comeu doce antes do almoço e que não pode dar pitaco na conversa dos adultos. A dinâmica familiar tem essa gravidade esquisita. Ela nos puxa de volta para o passado com a força de um elástico esticado até o talo. O tempo, nessas horas, parece que para e engrossa. Os minutos entre a carne assando e a MEI parecem durar 3 dias úteis. Você olha para o relógio na parede da cozinha, aquele relógio com moldura de madeira em formato de chaleira que nunca marca a hora certa, e percebe que ainda são 7h30. O suor escorre pela nuca. A cebola que você picou para a farofa ainda arde nos olhos. E você se pergunta o que diabos te faz aceitar esse ritual todo santo ano. A resposta óbvia seria a comida. E tem isso, claro. Tem a farofa com bacon que só a sua tia faz, tem a rabanada que sola, mas que a gente come com gosto de infância, tem a Coca-Cola trincando de gelada na garrafa de vidro de 1,5 litro. Mas não é só isso. Se fosse só pela comida, a gente pedia um podrão no aplicativo e comia sozinho no escuro da sala, assistindo a qualquer série aleatória. A gente vai porque existe uma espécie de contrato invisível que nos prende uns aos outros, um laço feito de sangue, história compartilhada e traumas de infância mal resolvidos. É a tentativa anual de consertar o que quebrou no resto do ano. É como se a ceia fosse um ponto de recarga obrigatório, mesmo que a tomada esteja meio faiscando e dê um curto-circuito na casa toda. A campainha toca. É o primeiro lote. O tio que estaciona o carro em cima da calçada do vizinho e já chega gritando boa noite, minha gente. Com aquela alegria um pouco exagerada de quem já tomou 2 cervejas no posto da esquina para criar coragem de enfrentar a própria parentada.
Sua mãe larga o pano de prato, ajeita a blusa no corpo, respira fundo como quem vai mergulhar em água fria e vai abrir a porta com o melhor sorriso que o desespero consegue comprar. E você continua ali na cozinha, encostado na pia, olhando para a travessa de maionese, sentindo o cheiro da gordura misturado com o perfume barato que sua tia usa desde 92. O tempo lá fora parou. O tempo aqui dentro esticou. E você sabe que, daqui a pouco, alguém vai perguntar a clássica pergunta de fim de ano. A pergunta vem sempre com a mesma entonação de falsa inocência, aquela que a gente aprendeu a reconhecer de longe. Alguém puxa a cadeira, puxa o garfo, puxa o assunto. Pode ser sobre a faculdade que nunca termina, sobre o emprego que não é bem o que imaginavam, sobre o peso que você ganhou ou perdeu, ou sobre o famigerado e os namorados. É o momento em que a mesa de Natal deixa de ser um local de refúgio e vira um pequeno tribunal de pequenas causas. E o pior é que quem pergunta geralmente acha que está demonstrando carinho. É um afeto armado, um abraço com espinho. Você engole a rabanada junto com a seco e tenta formular uma resposta que não pareça um pedido de socorro nem uma declaração de guerra. A gente se irrita porque vê ali, condensado em 3 horas de comilança, o resumo de tudo que a gente tenta esquecer nos outros 360 dias do ano. A nossa imperfeição refletida nos olhos de quem nos viu crescer e continua achando que a gente tem 12 anos. É o tempo que insiste em colar o passado no presente, como se a nossa biografia fosse um disco riscado que não consegue passar daquela mesma faixa. Sabe o que o Sartre dizia sobre os outros? Que o inferno são os outros. Muita gente usa essa frase para justificar a vontade de vir ermita, de morar numa cabana na montanha onde o único vizinho seja um urso pardo. Mas o Sartre não estava falando só da chatice alheia ou de gente inconveniente na fila do banco. Ele estava falando do olhar. O inferno, na visão dele, é essa necessidade constante de ser visto, de ser julgado, de ter a nossa liberdade esmagada pela definição que o outro faz de quem nós somos. E a família é a máquina definitiva de fabricar essa definição. Eles têm o arquivo completo. Sabem a vergonha que você passou aos 8 anos, lembram daquele corte de cabelo horrível que você usou na adolescência, e guardam na memória todas as suas promessas não cumpridas. Quando você senta à mesa de Natal, você não é o adulto funcional que paga aluguel e resolve pepino sozinho. Você é a soma de todas as expectativas frustradas que cabem na sala de estar da sua mãe. Por isso que o clima fica denso. Não é só a farofa seca que engasga. É o peso do tempo acumulado. Cada parente é um espelho retrovisor que insiste em ficar ligado enquanto você tenta olhar para a frente. O tio que repete a mesma piada sem graça desde 1997 não está só tentando ser engraçado. Ele está tentando congelar o tempo no momento em que ele ainda sabia quem você era. É uma tentativa desesperada de manter o mundo no lugar, mesmo que esse lugar seja sufocante para todo mundo. Mas aí, de repente, o relógio marca meia-noite. A pirotecnia barulhenta começa lá fora, estourando fogos que custam caro demais e assustam os cachorros da rua inteira. Dentro de casa, o clima dá uma trégua mágica de 10 minutos. O pessoal se abraça. Tem beijo na bochecha que arranha por causa da barba mal feita, tem tapinha nas costas que quase desloca a vértebra, tem aquele Feliz Natal, meu filho, Deus te abençoe ditado com a voz embargada que desmonta qualquer armadura que você tenha demorado o ano inteiro para construir. A tensão evapora por um instante, substituída pelo cheiro de cidra barata e pelo açúcar de confeiteiro grudado na toalha de mesa. É nessa hora que a gente percebe a contradição bonita dessa data idiota. A gente passa o ano inteiro fugindo da família, reclamando no grupo do WhatsApp, inventando desculpa para não aparecer no domingo de Páscoa, mas quando a gente chega ali e vê todo mundo reunido, com as rugas a mais, os cabelos a menos, as manias insuportáveis e as opiniões políticas que dão vontade de se jogar da janela, a gente entende que aquilo é tudo que sobra do tempo que passou. O tempo não perdoa ninguém. Ele vai levando os tios mais velhos, vai mudando a cara da nossa casa de infância, vai transformando o que era rotina em lembrança empoeirada. E a ceia de Natal, com toda a sua chatice, suas brigas disfarçadas de piada e sua comida pesada que vai cobrar o preço no dia seguinte, é a nossa tentativa barata e desesperada de segurar o tempo pela gola do paletó e dizer: espera aí, olha pra gente ainda junto, olha só como a gente sobreviveu a mais um ano. A madrugada avança. Os pratos vão para a pia numa pilha monumental que ninguém quer encarar agora. O som da televisão fica baixo, transmitindo um especial de fim de ano requintado. Os primos mais novos dormem no sofá, espalhados como bonecos desarticulados. O silêncio finalmente volta a habitar a casa, mas não é aquele silêncio pesado e solitário de uma terça-feira qualquer. É um silêncio cansado, morno, de quem cumpriu o ritual. Você vai para o seu quarto, ou para o quarto de hóspedes onde o colchão tem uma mola saltada que entra na sua costela. Olha para o teto, escuta o ressonar longínquo de alguém no corredor, e sente aquele alívio misturado com uma pontinha bizarra de saudade antecipada. A gente xinga o Natal, a gente sofre na mesa, a gente promete nunca mais voltar no ano que vem.
Mas a verdade é que a gente precisa desse espelho torto para lembrar que a vida não é só o boleto que venceu ou a meta que não bateu. A vida é esse amontoado de gente imperfeita tentando se amar do jeito que dá, entre uma fatia de panetone e uma DR na sala de estar. O ano está acabando. O mundo lá fora vai continuar girando idiota e rápido, cobrando da gente aquela eficiência que a gente não tem. Mas por hoje, o tempo parou aqui, nessa bagunça cheia de migalhas de rabanada e abraços meio apertados demais. E quer saber? Até que não foi tão ruim assim. Vai lá escovar os dentes, descansa essa cabeça, que amanhã o mundo volta a cobrar o aluguel. Mas hoje a noite foi nossa. Foto real. Cansaço real. E a só na voz. Deixa o like.